profeta Daniel, capítulo 3, que a paz do nosso Senhor Jesus encha o nosso coração nessa manhã. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura. Ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, prefeitos, os governadores, os tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais, para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que o rei tinha levantado. E o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, de todos os povos, nações, línguas, no momento em que ouvirem o som da trombeta, flauta, harpa, cítara, lira, gaita e todo tipo de música, se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta e de todos esses instrumentos, pessoas de todos os povos e nações se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto e ordenou que todo homem que ouvisse o som da trombeta, flauta, harpa, lira, gaita de foles e todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abdênego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdênego, e eles foram levados à presença do rei. E Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abdênego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, flauta, cítara, harpa, lira, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdênego responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abdênego, e ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que costume. Ordenou aos soldados mais fortes do exército que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abdênego e jogassem na fornalha de fogo ardente. Esses homens foram amarrados com mantos, túnicas, chapéus, outras roupas, foram jogados na fornalha de fogo. Mas porque o rei exigia urgência, a fornalha estava superaquecida. As chamas mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdênego na fornalha, e os 3 homens caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei.
Mas o rei disse: eu porém estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdênego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. E eles saíram do meio do fogo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 3 de Daniel. Nosso tema geral é discernindo os tempos. No capítulo 3, nós percebemos na vida dos amigos de Daniel que para a gente discernir os tempos que vivemos e viver o propósito de Deus em nossa geração, nós vamos precisar resistir às pressões da Babilônia, mantendo uma fidelidade incondicional a Deus. No sonho que Nabucodonosor teve, Daniel mostrou para ele, pela interpretação que o Espírito Santo tinha dado, que a cabeça de ouro daquela grande estátua era o Nabucodonosor, não era nem o império, e que o restante daquela estátua representavam outros impérios que viriam. Era para ele até ter se sentido bem orgulhoso, porque ele era aquela cabeça e de ouro, mas ele não se deu por satisfeito. Ao invés dele falar: Deus Todo-Poderoso permitiu que eu fosse este grande governante nesse tempo, e virar uma pedra que vai esmiuçar tudo, mas o orgulho humano, a soberba daquele grande imperador, fez com que ele mandasse construir uma estátua inteira, toda de ouro, em homenagem a ele, para que adorasse a ele somente. Ou seja, ele disse: esse negócio dessa estátua, outros reinos, e virar uma pedra que vai derrubar tudo, não, eu quero ser o grande, o único, eu quero ser não apenas o imperador, ele queria ser Deus, porque ele queria ser adorado, e ele instituiu uma adoração, que todos os povos e nações se prostrassem, quando ouvissem a música, se prostrassem para adorá-lo. É isso que o sistema babilônico quer fazer, é isso que o mundo quer fazer, isso é intencional. Satanás, o príncipe deste mundo, do sistema, quer que a gente viva em função dele, adore ao mundo. Não é à toa que 1 João, o apóstolo, diz à igreja, não é aos idólatras: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. O apóstolo João nos exorta acerca disso pelo Espírito Santo: não ame as coisas do mundo. E o que são as coisas do mundo? 1 João diz isso: é a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida, tudo aquilo que promove o homem, o ego humano, seja fora ou dentro da igreja, seja quando queremos que a nossa vontade prevaleça, os nossos desejos. A Babilônia está ali. Não é à toa que em Apocalipse há 3 capítulos só para descrever e nos alertar acerca da Babilônia, essa cidade simbólica, mas que é um sistema que influencia todas as nações. Para quê? Imoralidade, orgulho, idolatria, exaltação do homem, humanismo. A Babilônia, o mundo, é tudo aquilo onde Deus não é primazia. A primazia não é a vontade de Deus, a primazia não é o projeto de Deus, a primazia é o homem, e até a religião é usada em benefício do homem. Isso é Babilônia, quando tudo que fazemos está em torno de adorar o homem. Era isso que o Nabucodonosor queria instituir, e o que ele queria? Contaminar os intercessores, que aqueles jovens amigos de Daniel eram intercessores, eram adoradores. O que a Babilônia quer é contaminar o nosso coração, é contaminar a nossa adoração, é que a gente continue adorando ao nosso Deus. Ele não estava proibindo, só que ele queria que adorasse a ele também. O que o mundo e o diabo quer, não é que você saia da igreja, é que você esteja aqui, mas que você esteja com o coração lá fora. Porque, amado, a ordem em Apocalipse é: fuja da Babilônia, fuja de tudo que é Babilônia, saia, se descontamine, se desembarace das coisas da Babilônia. Os amigos de Daniel, eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. Jesus falou: eu não tiro vocês do mundo, mas vocês não são desse mundo. Vocês precisam ser sal e luz nessa terra. Vocês precisam viver
viver na contracultura, na contramão. Todos estão indo para lá, você não. Você anda conforme a direção do Espírito Santo de Deus que habita em você. Esses homens amigos de Daniel não aparece no contexto, provavelmente ele poderia estar em outra província, nós não sabemos a realidade, mas eles foram atingidos pela ingratidão e inveja, porque se você perceber, os caldeus que entregaram eles, foram livres no capítulo 2 por causa deles. No capítulo 2, o juízo ia vir sobre todos, ele ia matar a todos, e de repente agora, os caldeus ali, ficaram com inveja da posição que eles estavam diante do rei, movidos por inveja e ingratidão, entregaram esses 3 homens. Nós vamos ser atingidos por essa realidade. Nós não podemos sermos nós os ingratos e os invejosos, porque muitas pessoas almejam posição que eles nem podem ocupar, que foi o caso do ex-Lúcifer. Satanás queria a posição que não poderia ocupar, e esses homens queriam a posição dos intercessores, dos amigos de Daniel. Mas os amigos de Daniel fazem algo que nós precisamos fazer. Se a gente quer discernir o tempo e permanecer no Senhor, nessa geração, nessa hora, nós precisamos decidir, e é uma decisão contínua, manter uma fidelidade incondicional a Deus, uma fidelidade incondicional à palavra. Isso significa que quando nós somos fiéis, nós vamos perder coisas, vamos perder amigos, vamos perder festas, vamos perder convites, vamos perder bens, podemos perder a vida, e era o caso deles. Fidelidade a Deus nos leva a perdas. Às vezes você vai perder amizades na faculdade, pessoas vão zombar e ridicularizar porque você mantém-se fiel a Deus. Você vai perder amizades dentro da família, porque a família faz coisas injustas e você decide andar na justiça de Deus por causa do nome do Senhor. E a fidelidade deles, sabe o que é maravilhoso? A fidelidade deles era com a motivação correta. Eles não falaram, vamos ser fiéis a Deus, porque Deus vai nos abençoar e prosperar. Não, eles falaram, nós vamos ser fiéis a Deus, mesmo se a gente morrer. É fidelidade arriscando a própria vida. Deus levanta uma geração que na Babilônia, que neste tempo vai ser fiel, mesmo se perder tudo, para manter a fidelidade a Deus. O problema nosso é começar a fazer concessões ao pecado. Concessão ao pecado leva a gente a uma outra fornalha, a fornalha que mata a nossa vida espiritual, que mata a nossa alma. Concessão ao pecado é uma fornalha que queima com fogo brando, vai queimando aos poucos e vai destruindo a sua fé, a sua pureza, o seu amor por Deus, o seu prazer na casa de Deus, o seu prazer da aliança com Deus. Nós vamos sendo queimados pelo pecado. E aí, amado, o que acontece com Nabucodonosor? Quando Nabucodonosor fica sabendo que não estava sendo adorado por esses homens, ele fica extremamente irado. E a ira descontrolada nos leva a atitudes insanas. A ira descontrolada nos leva a atitudes mentalmente descontroladas e insanas. O que ele fez? Primeiro, mandou aumentar o fogo 7 vezes. Qual é a diferença de matar com o fogo assim e com o fogo? Mandou amarrar com roupa, com tudo que eles estavam, com chapéu, com tudo. Qual a diferença? E ainda, a ira descontrolada nos faz prejudicar as pessoas mais próximas da gente, e pessoas importantes, como ele mandou os soldados deles mais fortes para ir lá levar, e quando os soldados foram jogar, eles morreram. A nossa ira descontrolada pode estar destruindo todo mundo que está perto da gente, pessoas próximas e inocentes. Nós temos que olhar para esse texto e pensar, nós estamos dispostos a ser fiéis a Deus? Mesmo que isso mate a nossa reputação, mate o nosso orgulho, ou mate a nossa vida? E qual era aqui a proposta de Nabucodonosor? Todo mundo está fazendo. Você sabe o que significa isso? Aculturação. Nós às vezes fazemos o que todo mundo está fazendo, e a aculturação é uma porta para a apostasia. Quando começamos a fazer o que todos fazem, nós estamos entrando pelo caminho da apostasia, do afastamento da fé verdadeira, da fé genuína, do andar com Deus em nossa geração, de ser noiva prudente, de ser remanescente do Senhor. Nós podemos continuar com toda a fachada cristã evangélica, mas perder a essência. Só vai discernir o que Deus está fazendo numa geração quem resistir às pressões da Babilônia.
você e eu estamos sendo e seremos pressionados pela Babilônia a adotar os valores do mundo, a adotar os valores da família que o mundo ensina, a se prostrar diante dos ídolos deste mundo, do sistema que está ao nosso redor, e muitas vezes diante do governo, que algumas pessoas colocam a esperança deles num novo presidente, num novo prefeito, como se eles fossem Deus ou semideuses. A nossa confiança está no Senhor. A igreja que confia no Senhor, ela aumenta a vida de oração, o temor, a santidade e a humildade. Há pessoas que transformam seus grandes líderes em ídolos no seu coração. E a ira desse homem levou esses nossos irmãos intercessores para a fornalha. Você e eu seremos levados para fornalhas nessa geração. E eu vou dar 2 exemplos, claros e dolorosos. O primeiro, criacionismo. É falado por todos os mais inteligentes intelectuais em todo o mundo. E aí eu quero ver se você não concorda com a gente, pelo menos nisso. Porque se você é do Senhor, você crê que Deus criou todas as coisas, e isso se chama criacionismo. As faculdades zombam disso. Os intelectuais tripudiam sobre a igreja o tempo todo. Nessa semana eu ouvi uma grande intelectual dizendo: nós devemos respeitar as crenças, mas ensinar criacionismo é uma ignorância. Tão bonita ela falando, tão maligno, babilônico. E nós temos que vigiar, porque a nossa linguagem, tem muita gente que o idioma dele já é babilônico, a roupa dele é babilônica, a vida dele, o estilo de vida é babilônico. Criacionismo é uma verdade bíblica, e louvado seja Deus, porque muitos estão resgatando isso no seu contexto educacional. E aí essa mesma intelectual disse: não, a teoria comprovada, se é comprovada, não é teoria, a grande teoria é o evolucionismo. O evolucionismo é uma das grandes ferramentas de Satanás, e que a maioria hoje mantém-se calado contra o evolucionismo. Por quê? Porque queremos agradar a Babilônia. Outro exemplo, questão de ideologia de gênero. Um antigo presidente nosso, não muito antigo, diante de uma passeata que há em São Paulo, em muitas cidades todos os anos, a frase dele foi: toda ou qualquer tipo de amor é válido. Engano, babilônico, demoníaco. Mas nós vamos ser constantemente pressionados, não a fazer o que eles fazem, mas a aprovar o que eles fazem. E a Bíblia diz que quem aprova está debaixo do mesmo juízo. E louvado seja Deus por isso, porque hoje pelo menos nós temos alguns governantes que estão deixando claro: você é livre para fazer o que você quiser, mas nós não somos obrigados a aprovar ou a valorizar, elogiar quem pratica tais atos. Fidelidade a Deus vai te levar a perdas. Esses homens se arriscaram a perder a própria vida, e aí eles foram lançados naquele lugar. Interessante que Nabucodonosor deu uma oportunidade e falou: vocês não querem resolver o problema? Se prostrem, que vocês não vão ser lançados. Eles falaram o que, irmãos? Eles não explicaram, eles não ficaram se justificando, eles não ficaram tentando agradar o rei. Eles falaram o que? Quanto a isto, nós nem precisamos te responder. Deus não precisa de advogados. Deus, eu e você não fomos chamados para ser advogados de Deus, nós fomos chamados para ser testemunha de Deus, para proclamar que nós o amamos e o adoramos. E eles foram lançados lá 7 vezes mais. O que aconteceu? O fogo queimou. O fogo queimou. O fogo queimou as cordas que estavam neles. Eles estavam presos e amarrados. A provação vai crescer para os fiéis a Deus. As lutas muitas vezes vão se levantar porque nós fomos fiéis a Deus. Às vezes há lutas que a gente vai passar por sermos fiéis, mas o fogo das provações não vão nos matar, eles vão nos tornar mais livres, mais santificados, mais maduros, mais purificados. O fogo da fornalha deste mundo que tenta nos destruir, apenas vai nos tornar mais livres e mais cheios de experiências com Deus. Por quê? Porque Jesus entra com você em toda fornalha que você é lançado. Havia um quarto homem. Porque Jesus não te deixa sozinho.
porque Deus usa as fornalhas para nos tornar mais livres. Nabucodonosor olhou e não viu só 3, ele viu 4, e não apenas 4 pessoas sentadas, ele viu 4 que passeavam no meio do fogo. As provações não vão matar e nem paralisar aqueles que decidem ser fiéis a Deus de maneira incondicional. A história do capítulo 3 de Daniel não é a história de um grande milagre, de um grande livramento, mas é a história da fidelidade incondicional dos servos de Deus. Que eu e você sejamos fiéis nessa geração, e aí nós vamos discernir os tempos, e aí nós vamos interagir com o propósito de Deus nos tempos, e aí nós vamos discernir os níveis de batalha e os níveis de renúncia que nós vamos precisar fazer, e vamos amar cada dia mais o Senhor e esperar a volta do nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado porque a Tua palavra é pura, santa, e os que têm o coração aberto a recebem com deleite, e os que têm o coração aberto a recebem procurando ouvir o Senhor para serem por ela transformados, purificados, porque a Tua palavra é uma espada que corta, ela corta para a vida e corta para a morte. Os que se rendem a ela são pela Tua palavra purificados. Eu oro para que nesta palavra o Senhor nos desperte ainda mais, para que nesse tempo que vivemos de transição em nossa vida, em nossa geração, nós possamos manter a fidelidade incondicional ao Senhor, resistindo às pressões da Babilônia, do mundo, da nossa própria carne, e que possamos, Deus, ser encontrados como intercessores fiéis, adoradores incondicionais, pessoas que amam o Senhor pelo que o Senhor é, não apenas pelo que o Senhor vai fazer ou pode fazer. Independente dos resultados, nós vamos manter a fidelidade ao Senhor, porque conhecemos o Senhor e a Tua palavra. Te adoramos e oramos para que sejamos parte dos remanescentes desta hora, em nome de Jesus.